Salve galera, aqui é a professora Natália Beságio com mais um vídeo maravilhoso, sensacional da nossa série sobre a Revolução Russa. Hoje é o nosso terceiro vídeo e nós vamos falar da Revolução de 1917. Então segura esse vídeo aí. No episódio anterior, nós falamos sobre o ano de 1905, que ficou conhecido como o ano do Ensaio Geral para a Revolução. Nós vimos que alguns eventos, como o Domingo Sangrento e o episódio do Encouraçado Potemkin, marcaram esse ano, que ficou como se fosse uma preparação para a Revolução de 1917. Para falar sobre o que aconteceu na Revolução Bolchevique, a gente precisa pensar no contexto. Em 1917, a Rússia estava na Primeira Guerra Mundial. Minha gente, se lá, antes da Revolução, lá no final do século XIX, a Rússia ainda era um país atrasado, com uma população pobre, de altos impostos, imagine agora durante a guerra. Essa população está ainda mais oprimida, ainda mais faminta, os impostos dispararam, a economia, a indústria, a produção agrícola, tudo se voltou para a guerra e faltavam coisas básicas para a população. É por isso que a gente precisa inserir a revolução no contexto da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial vai potencializar a insatisfação da população russa. Aqui vale lembrar também que no final do século XIX se formaram os primeiros partidos operários da Rússia, como o Partido Operário Social Democrata Russo, que era um dos partidos de esquerda fundados nesse período. Esse partido vai se dividir em duas vertentes. Os mencheviques, que queriam fazer apenas algumas reformas, e os bolcheviques, que queriam fazer uma revolução. Por que é importante nós falarmos dessa divisão? Porque os mencheviques vão fazer a primeira etapa da revolução em fevereiro de 1917. Já os bolcheviques vão fazer a segunda etapa e a revolução socialista de fato em outubro de 1917. Bom, como eu disse para vocês, a Primeira Guerra Mundial agravou a situação da população russa. E isso vai fazer com que a população organize uma série de manifestações, uma série de greves, e você vai ter uma greve em especial. No dia 23 de fevereiro de 1917, quando os russos comemoravam o Dia das Mulheres, operárias da cidade de Petrogrado se reuniram para fazer uma grande greve. E sabe o que foi mais legal? Quando elas saíram para as ruas, os operários, trabalhadores, começaram a aderir à greve começada pelas mulheres. Alguns dias depois, até mesmo soldados que simpatizavam com a causa começaram a aderir a esses movimentos. Ora, o czar, que era o imperador, ficou sem saída, acabou sendo tirado do trono. É por isso que a gente tem, em fevereiro de 1917, o primeiro passo para a Revolução, quando os mencheviques vão agora assumir o poder, instalando um governo provisório na Rússia. Caraca! São bolcheviques, velho mencheviques! Caraca! Como eu disse para vocês, os mencheviques vão propor algumas reformas. Por exemplo, liberdade de imprensa, por exemplo, tolerância religiosa, diminuição na jornada de trabalho. O problema é que assim, a grande maioria da população russa ainda continuava passando fome, passando necessidade. E os mencheviques resolveram permanecer na Primeira Guerra Mundial.
Uma das grandes reivindicações da população nessa época era que os mencheviques saíssem da Primeira Guerra, e eles não fizeram isso. Nesse contexto, o Lenin, lembra que eu disse que o Lenin era um dos líderes dos trabalhadores, ele estava exilado na Suíça. Ele ficou sabendo que havia uma agitação popular na Rússia e que as pessoas estavam insatisfeitas com o governo provisório. Pois bem, nesse contexto, o Lenin volta do exílio e vai voltar com um lema que vai agitar a população. O lema dele era pão, paz e terra. Ou seja, pão porque essas pessoas queriam ter pelo menos o que comer. Paz porque elas queriam a saída da Primeira Guerra Mundial. E terras porque queriam uma reforma agrária. Muitas pessoas agora vão aderir ao lema dos bolcheviques, que é a segunda ala do partido, a ala mais radical que pregava a revolução. Nesse contexto, com a adesão de grande parte da população, os bolcheviques vão tomar prédios públicos, postos telegráficos, linhas férreas e basicamente vão tirar os mencheviques e o governo provisório do poder. Tem-se efetivamente, então, a Revolução Socialista, a Revolução Bolchevique, em outubro de 1917. A partir de agora, quem vai assumir o poder, o controle na Rússia, vai ser o Lenin. E os bolcheviques, agora no poder, passam a ser chamados de Partido Comunista. É claro que, estando no poder, esse Partido Comunista agora vai fazer algumas medidas para a implantação do socialismo. Por exemplo, a estatização e nacionalização das empresas, para que tivesse uma autogestão operária e também a redistribuição mais justa das terras. Então foi com a Revolução de Outubro de 1917 que a gente finalmente teve a Revolução Socialista na Rússia e a implantação de um regime socialista que vai se estender até o início da década de 1990, né? Na verdade, final da década de 80 e início da década de 90, quando você tem a queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética. Bom, esse foi o nosso terceiro episódio sobre a Revolução Russa. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você gostou, dá uma curtida nesse vídeo e comenta aí o que você gostaria de ver nas próximas séries. Um beijo e até a próxima!